os times precisam buscar treinadores em Portugal, na Argentina, sabe? Precisam buscar torcedores fora, porque aqui parece que não acreditam mais nos treinadores que... Isso é um problema que a gente está sofrendo. Né? Eu até discordo, cara. Eu discordo. Falta a política assumir de novo um time grande. Vamos tem um caminho para voltar agora, né? Cara, isso é um assunto bem complexo, né? Eu costumo dizer que o problema hoje do futebol brasileiro, quem está pagando a conta é o treinador, né, brasileiro. Mas a gente vê aí a CBF como que está, né? Já é o 5º ou 6º presidente que é deposto. Né? A gente vê que os nossos clubes hoje, infelizmente, hoje não, sempre foram, mas eles são vendedores, né, cara? A gente não consegue, a gente revela o jogador ele nem fica no clube. Né? Nós temos aí exemplos do Grêmio aí, do Anderson, que trabalhou comigo, jogou 3 meses. O TT nem jogou. Né? O Cebolinha, já foi. Né? O PP, já foi. Né? E nós também não conseguimos ter sequência de trabalho, assim, de grupo de jogadores, porque se você vai bem, vende a maioria dos jogadores, sai. Se você vai mal, também se desfaz o grupo. Né? Nós vemos os clubes devendo aí 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões, é negócio para lá, é negócio para cá, é jogador que ninguém sabe que daqui a pouco vem ganhando um monte, as categorias de base não são fomentadas como deveria ser. Nós temos aí 3 jogos de crédito, né? Perdeu 2 jogos, tu já tá na corda bamba, né? Não tem sustentação. Então eu vejo muito mais como se uma proteção. Tu traz o treinador estrangeiro, bota aí, não tem tantas críticas, né? Tem mais tempo, a imprensa diz, tem que se adaptar ao modelo de jogo dele, a filosofia dele, metodologia dele. No brasileiro você não vê isso, né? No treinador brasileiro. E essa transição que você falou dos treinadores mais antigos para os treinadores mais jovens, realmente ela foi mal feita no Brasil, né? Me diz qual é um treinador mais... Eu já estou com 52 anos, mas me considero um treinador... Eu estou sempre me atualizando, então eu não sou nem da velha, nem da nova, eu estou sempre me atualizando. Né? Mas qual o treinador que se firmou em clube grande nos últimos 10 anos no futebol brasileiro? Nenhum. Tu não vai achar. Não, é só o Abel... O Abel é estrangeiro. Eu estou falando dessa nova geração. Tu vai ver o Lisca, vai ver o Thiago Nunes, né? Tu vai ver o Carpini, tu vai ver o Eduardo Batista, tu vai ver o Marquinhos Santos, tu vai ver o Zé Ricardo, tu vai ver o Eduardo... O Carpini é outro também que eu acho muito injustiçado, porque é um baita técnico, tá? E os clubes ficam com receio de contratar porque ele não foi bem num São Paulo que pegou andando, cheio de problema no grupo, né, tinha o Ramos Rodrigues lá ganhando. Mas não tem sustentação, né? Isso que ele foi campeão. Vou te dar o meu exemplo no Santos. Meus primeiros 5 jogos no Santos, eu fiz de 15 pontos disputados 8. O Caixinha fez 2. Quando eu estava no Santos, o Luxemburgo estava no Galo Mineiro, dos 5 primeiros jogos, ele tinha feito 4. Imagina. O Lucha ele tinha feito... Então, cara, e aí o Lisca não servia, né? Não servia. E eu tava com 56... O Santos hoje com o Kleber, o Klebinho tá chegando agora, o Kleber Xavier, que também passou aí no Grêmio. Ele em 5 jogos tinha 3 pontos, mas já estavam para demitir ele nesse próximo jogo. Se é um treinador já mais experiente, aí a paciência é um pouco maior. Então, depois... Eu acho que o último treinador que conseguiu chegar nesse grupo seleto aí foi o Mano. Nós estamos falando lá de 2005, muito por causa da Batalha dos Aflitos. Tu imagina se o Grêmio perde aquele jogo. O que seria da carreira do Mano? Não teria. Exatamente. O que seria? O Roger agora que conseguiu, né? O Roger, mas é um ex-jogador, tal, né? O Ceni, o Felipe Luiz, mas são ex-jogadores famosos que já estão indo direto nos clubes grandes. Né? Mas nós, essa nova geração... Tivemos que construir uma carreira. Se tu vê hoje na Série A, tá o Léo Condé, tá no Ceará. O Carpini tá no Vitória. O Seabra tá no Bragantino. O Guanais tá no Mirassol. É todos times emergentes. Nos gigantes mesmo, os treinadores novos não tem espaço.
O Roger é aquele técnico que quer ser campeão regional, tu contrata ele, mas tu visa ser campeão de algo mas o Roger, mais, né? Mas ele treinou o Palmeiras, né? Ele treinou o Palmeiras, ele treinou o Atlético Mineiro. Mas nunca foi campeão nacional, só estadual. Não, só estadual, não tô, mas estou dizendo que ele teve as oportunidades, entende, Roger? Aí ficou um ano parado, aí o Juventude abriu a porta para ele, né? Ele foi muito bem, porque ele conseguiu bater o Grêmio e bater o Inter. E quando você vai com o Juventude, bate o Inter e o Grêmio, poxa, aí eu acho que a oportunidade foi bem dada, né? No Grêmio, o Roger fez ótimos trabalhos também, né? Tu acha que o Quinteiros foi injustiçado pelo Grêmio? Cara, é difícil de falar, né? Mas ele estava iniciando um trabalho, né? Estava iniciando um trabalho. O Grêmio mudou muito, né, cara? Mudou mais de 15 contratações, mudou toda a estrutura do time, né? Do goleiro ao ponta esquerda, muitos poucos remanescentes, né? As referências também foram saindo, né? Foi primeiro ali o Diego Souza, o Michael, né? O Jeromel, né? O Kahneman agora voltou, mas também ficou um tempão parado, né? Então você não vê assim, o Volpi está recém chegando, né? O Wagner Leonardo está recém chegando, o Vila Sante, o Dodi já estão mais tempo, né? O Vila Sante, mas também agora que está tomando esse protagonismo. O Brett White chegou agora, o Amuso chegou agora, o Kik chegou agora, né? Você ter essa coordenação coletiva que a gente estava falando antes é muito complicado, cara, de uma hora para outra, né? Ainda mais de uma maneira diferente de jogar. O Quinteiro já queria ser mais propositivo, jogar com a linha mais alta, né? Agora, o que eu não gostava na maneira de ele pensar o jogo sem a bola era a marcação individual, sabe? Eu acho que para tu ter marcação individual, teu time tem que estar muito bem trabalhado fisicamente, muito bem treinado também, né? Coletivamente. Então, isso eu achava que ele pecava, entende? Mas, como sempre, né, cara? Para os estrangeiros também começou a pesar, né? Não dei resultado, não vai ter sequência de trabalho. Então, isso está acontecendo também para os estrangeiros, né? O Caixinha lá no Santos também não permaneceu. No Vasco, nós já vimos estrangeiros saindo, né? Em vários clubes aí, os estrangeiros também já estão saindo rápido e não estão tendo essa sustentação. Agora, dizer que é injustiça é difícil de falar de fora, né? Porque a gente não está no dia a dia. Eu acho que faltou muito ambiente, né? Quando eu vi ele depois no Grenal que ele perdeu, ele estava no aeroporto, indo embora para Buenos Aires, aí eu achei que faltou alguém chegar nele. Cara, não vai amanhã. Tu recém perdeu o Grenal, aqui funciona assim, né? Aí tu viu o Roger no outro dia lá no Inter, reunindo com a base, no outro dia vendo o jogo do Sub-20 e o Quinteiros na Argentina, né? Isso então, queimou muito o filme dele. Isso pesa muito, hein? Porque tu senta aqui, tu conhecer a aldeia, né? Se tu não é, alguém te orienta, né? Alguém te fala sobre isso, né? O Pedro Rocha, aqui quando ele treinava o Internacional, ele comeu um sorvete, lembra, com o símbolo do Grêmio e acabou sendo demitido. A impressão... Isca, tem aqui algumas mensagens. O Alexandre pergunta aqui para ti assim, deixa eu ver aqui, cadê? Ele pergunta, ele é torcedor do Palmeiras, tá, Lisca? Uhum. Ele pergunta se tu já teve algum convite de algum time paulista para treinar. Eu treinei o Santos, né? E fiquei muito perto de treinar o Corinthians. Em 2020, quando a gente foi semifinalista da Copa do Brasil com o América Mineiro, né? Ali foi talvez um dos melhores trabalhos que eu realizei, né? A melhor resultado da história do clube do América Mineiro a nível nacional. Um time com uma folha de 1.300.000, né? Chegar entre os 4, né? Hoje, para tu chegar entre os 4 da Copa do Brasil, desde que os clubes da Libertadores voltaram a jogar, o único time que fez isso foi o América Mineiro, em 2020, comigo. Entrar entre os 4 fora, sem ser um time da Série A. Só o América Mineiro, né? E aí o Corinthians ficou muito próximo, mas depois do jogo eu meio que dei uma brincada com a torcida, falei, é a 4ª vez que eu ganho do Corinthians, será que ninguém vai ver que eu ganhei do Corinthians com o Náutico, com o Ceará, com o América, eu tô sempre nos menores, né? Então eu tentei fomentar isso e não pegou muito bem lá na diretoria do Corinthians, parece, mas ficou muito próximo. Que verdade. Aí é bravo, né? Aí é bravo. Mas, né, cara? O Lucas Godoy, vamos, Alan, manda abraço para os renegados do Fabres. Aí tem aqui, o André Gomes. Eu gostaria muito de ver o Lisca doido treinando um time grande.
Muita gente, né, gostaria da mesma coisa. Ó. O análise 90 minutos. Ó. Salve Alan, Albano e professor Lisca doido. A RD Tricolor é foda. Admiro o trabalho do Lisca e o conhecimento dele é uma pena. O cenário atual do mercado de treinadores não valorizar. Então, o mercado é assim, né, Alan? O mercado tem momentos bons, momentos ruins, né? Eu, em 2023, eu optei por ficar um ano parado, aí por intenção minha mesmo, né? Quando eu fiz 50 anos, eu comecei muito cedo, como eu te falei, com 17, né? E de 2013 para cá, eu tenho viajado sozinho, né? Sem minhas filhas, sem minha esposa. E isso vai te consumindo muito, né, cara? Porque tem uma hora que tu começa também a repensar, né? Porque não vi minhas filhas... não vi elas crescerem, aí tinha aniversário, eu não estava, né? A formatura da escola, eu praticamente não acompanhei, né? E como 22 foi um ano muito atribulado para mim, com aquela história do Santos, do esporte, depois ainda tive no Avaí, 23 eu resolvi dar uma... Né? Opa, vou ficar um ano em casa aqui, foi bem legal, cara. 24 eu recebi alguns convites, voltei no América ali para ajudar o Salum, presidente, que me pediu... Final, era um contrato só de 3 meses, então acabei indo lá o ano passado, e esse ano aí eu já recebi 3 convites, mas realmente deu uma diminuída assim nos convites, principalmente em dimensão de times maiores, né? Coisa que até o ano passado acontecia quase que o tempo inteiro. Mas o mercado é assim mesmo, agora é voltar para o mercado, fazer um trabalho legal, né? Bater nos grandes para os grandes te chamar, né? Não tem outro jeito, esse é o nosso caminho, né? Lisca, tomara que tu não bata no Grêmio, né? Tu pode bater qualquer um, mas no Grêmio tu poupa, por favor. Né? No Grêmio tem uma história de confrontos vários, né? Já apanhei pra caramba, já bati também. Eu treinava a categoria 80 do Inter, imagina, eu tinha que jogar contra o time do Ronaldinho Gaúcho, né? Então eu participei de toda a formação do Ronaldinho Gaúcho jogando contra, né? E eu vi ali, né, ele crescer. E com o Grêmio tive vários embates com Juventude, com Caxias teve aquele jogo famoso também em 2011, né? Do até empatar, que o juiz, o Márcio Chagas deu 8 minutos de acréscimo, né? Foi esse jogo. Aí empatamos 2-2 e acabamos perdendo no pênalti. O Vitor pegou os pênaltis, né? O Vitor, que é um goleiro histórico no Grêmio também, né? Então, tem bastante confronto aí. Já ganhei, mais perdi que ganhei. Ô, Lisca, tu viu que eu falei para ti no começo da live, né? Passa voando, né? 1 hora, né? Pô, já são 10 para as 10, né? Já rapidinho. Passa muito rápido e quando a conversa é boa, melhor ainda, né? Eu queria perguntar para ti, Lisca, tenho 2 perguntas, tá? Mas eu vou fazer uma e o Albano depois, até para, se tu quiser, precisa sair antes e tal. O que tu acha? E se tu enxerga alguma solução para esse calendário maluco do futebol brasileiro, como é que o treinador se vira nessa loucura de tanto torneio? Vamos supor, tu trabalha muito no Nordeste, né? E o Nordeste tem ainda mais um torneio que a Copa do Nordeste, né? Então, qual seria a solução? O que tu acha? É difícil, cara, é difícil. A qualidade poderia ser melhor dos times brasileiros se não muito melhor. Né? E aí sobra para os treinadores brasileiros, mas com esse calendário aí que você agora, por exemplo, Inter, Grêmio e vários times que estão em 2, 3 competições tiveram em 60 dias 20 jogos, né? Em cada 3 dias um jogo, sem contar as viagens que nós sofremos muito aqui, né? Porque temos que nos deslocar mais. Hoje o Grêmio propicia o voo fretado, que muita gente acha que é frescura, mas é fundamental. Sem essa condição fica muito difícil de competir, né? Porque tu pega os times de São Paulo, Rio e Minas, eles estão tudo perto, né? E muitas vezes eles jogam entre eles, né? Então eles não precisam fazer o deslocamento. E o deslocamento realmente é chato, cara, porque as poltronas elas são apertadas, os jogadores geralmente são grandes, eles ficam contraídos ali 2 horas, 3 horas, se é para o Nordeste há mais tempo. Então isso aí é bem complicado, né? Eu vou te dizer, cara, quando eu trabalhei no Ceará, nós jogava Copa do Nordeste no sábado, estadual na quarta, Copa do Brasil no fim de semana, e já tinha começado a Série B, então eram 4, cara. E cada campeonato com uma bola diferente. Tá? Cada campeonato com uma bola diferente, né? Então,
acho que o Roger falou isso ontem. Teve um dia ou 2 dias que eu me acordei, eu não sabia onde é que eu estava. Onde é que eu estou? É contra quem? Sabe? Tu acaba assim te perdendo, porque tu não dorme em casa, cada dia tu dorme num hotel, numa cama, né? Tu não vê tua família. E as pessoas acham, mas é frescura, tem o desgaste emocional também. Hoje a exigência mental é muito grande no jogador. Mudou muito isso também no futebol, né? Essa exigência mental e tu saber hoje, né, conviver com tudo que envolve o futebol. A imprensa mudou muito também essa relação. Hoje nós estamos fazendo uma live aqui, né, bem legal, né, mas muitas vezes tem os teus colegas que não respeitam muito, principalmente jogadores, né, e treinadores, e a porrada come o tempo inteiro. Isso chega nos teus familiares, no teu mãe, nas tuas filhas, né? Então, para o treinador também é complicado, né? Para os jogadores é complicado. A gente precisa equilibrar mais esse calendário, cara, né? Achar uma solução, eu não sei qual seria a solução. Agora parece que vai diminuir os estaduais, né? Eu acho que poderia diminuir os estaduais e ter as competições nacionais regionalizadas, classificatórias para as fases finais do estadual também. Inter e Grêmio. Inter e Grêmio e Juventude entrar num hexagonal final, né? Porque eles vão estar ali mesmo. Hoje eles estão na Série A, muita diferença para os outros times, né? Diferença financeira também. Então, eu acho que a gente precisa equilibrar mais isso. Aí tu vai revezar jogadores, é complicado, porque as pessoas não compreendem muito, né? Mas tá poupando jogadores. Não, é uma questão de necessidade. Aí bota os meninos para jogar o estadual, perde 1, 2. Já também complica, né? já não tem muita paciência com isso. Então, cara, o ideal é sentar, escutar os jogadores, escutar os treinadores e equilibrar melhor esse calendário. Justamente, o Análise 90 pergunta aqui, Lisca. O Alan pergunta para o Lisca, em um campeonato longo como o Brasileirão, como manter o grupo mentalmente forte, mesmo em momentos de oscilação? Você usa algum trabalho específico nesse sentido? A parte mental hoje é fundamental nela. Eu agora, no meu próximo trabalho, vou ter já na minha comissão um assistente mental, né? Nós temos um assistente técnico, um assistente físico e a parte mental, né? Hoje os clubes cuidam muito pouco, né? Uma coisa que eu sempre bati nisso, né? Trabalha o jogador até o pescoço, né? Do pescoço para cima, a mente muito pouca, né? E aí assim, tem o trabalho, os psicólogos esportivos, mas eles são muito mais, assim, terapêuticos, vamos dizer assim, né? Eles são muito mais para resolver o problema, eles não fazem a participação da treinamento mental, né? O acompanhamento diário, as necessidades cotidianas, os pequenos problemas que envolvem o jogador, as dificuldades de grupo, né? Por isso que precisa estar ali diariamente, junto com o treinador, como se fosse um treinador, né? Muitas vezes os psicólogos, eles fazem, assim, uns horários reduzidos. O investimento do clube é baixo no trabalho deles, então faz com que eles tenham que ter 2, 3 empregos e não consigam, tá, canalizar 100% para aquilo ali. E hoje, para tu ser um psicólogo do Grêmio, tu tem que estar 100% ali. Mas tu tem que ganhar bem, tu tem que estar bem remunerado, tu tem que dedicar 100% de exclusividade para o Grêmio, né? E aí tem a tua equipe de trabalho também, né? Psicoterapeuta, psicólogo, esportivo. E dentro da tua comissão, eu pretendo, já tenho essa pessoa, que vai ser esse elo entre todos esses departamentos e a mim, como treinador, né, comissão técnica, e vai também trabalhar a comissão técnica, a parte mental da comissão técnica também, no dia a dia, que é muito importante também. Então, cara, eu sempre procuro trabalhar, eu fomento algumas dinâmicas de grupo também, para conhecer o grupo, conhecer as necessidades, o porquê que o jogador está ali, para que ele está ali, para quem que ele está ali, né? Algumas dinâmicas também que tu consegue ter alguma leitura de sociometria do grupo, como que eles estão se vendo dentro do grupo, como que eles veem os companheiros, tem algumas técnicas interessantes, né? Mas o mais importante é o profissionalismo, é ter um grupo com lideranças também positivas, isso é muito importante, que te direcionam também, né? Que ajudam muito o treinador nesse momento. E, cara, trabalhar bem no dia a dia, né, com alegria, com felicidade, fazer os caras valorizar aquilo que eles estão fazendo, né? Por exemplo, no Grêmio, você jogar no Grêmio, receber como você recebe no Grêmio hoje, né, é um privilégio para qualquer profissional. O jogador tem essa noção. Ser profissional na concepção da palavra hoje também, né?
não dá mais para o boleirão, para aquele jogador que gostava de sair, beber, que é quase todos os exemplos que nós temos aí, né, de sucesso no futebol brasileiro. Mas chega, né, não dá mais. Ô Lisca, nesse sentido, nisso aí que tu tá falando, tem várias coisas, né? A galera aqui que escuta minhas lives, tu falou um montão de coisas que eu penso exatamente igual que você, tá? Eu penso que jogador tem que cuidar da cabeça, o time teria... Vamos supor, o Grêmio não ficou ano passado com o Soteldo porque tem problemas extracampos. Aí contratou o Amuso, um jogador estrangeiro que não sabe nem onde que ele está, não sabe o tamanho do Grêmio nem nada. De repente seria mais fácil você ter esse profissional que tu está falando e que falasse com o Soteldo, que encostasse no Soteldo, que entendesse a situação do Soteldo, mas também o cara rende dentro do campo. Um cara me serve porque ele é um jogador que ele chega num momento de jogar e ele joga. E o Renato falou, o único que sabe lidar com o Soteldo sou eu. Lembra numa entrevista que eu treinei o Soteldo. Eu treinei o Soteldo no Santos. Tu treinou no Santos, né? E foi muito boa a minha relação com ele, porque o Soteldo é um cara muito sincero. Tá? Ele não te mente. Tá? Ele é um cara assim, ó. Só que ele dizia para mim, Lisca, eu não gosto de ir no pré-treino, que onde o jogador ele chega, ele tem que chega. Aí ele passa no fisiologista. Na primeira ele vai na alimentação. Ele toma um café, se é de manhã, né? Aí ele sai dali, ele vai no vestiário, se farda, aí ele vai no fisiologista, depois ele vai no pré-treino, depois ele faz ativação. E o Soteldo não gostava disso. Ele dizia, Lisca, eu já chego desgastado no campo, já chego mentalmente também cansado. Agora, os teus treinos eu vou fazer. Eu gosto de fazer, eu vou fazer, né? Tu não vai ter problema comigo, taticamente, né? Eu vou fazer o que tu pedir, mas isso eu não vou fazer, cara. Eu não vou, e pronto, e ponto final. Eu digo, então tá bom, vou falar lá pro pessoal. Aí os fisiologistas, os caras diziam para mim, tá, e aí? Eu digo, e aí vocês é que cobrem dele. Porque no meu treino ele vai, né? Só que aí ele não treinava com tanta intensidade, eu mostrava para ele os números, e aquilo que você falou, a Ju, que era a psicóloga, chamava ele, conversava com ele, e é um jogador que tu tem que ter um tratamento diferente, é um cara assim muito excêntrico também, né? Tem uma personalidade diferente, mas quando o bicho pega mesmo, quando aperta, o baixinho pega a bola e é corajoso, né? Então esse equilíbrio é importante, e é importante tu ter esse dia a dia com o jogador, cara, tá? Dia a dia, o que tá afetando ele, o que tá afligindo ele, como é que a gente pode melhorar o estado de humor. Você vê hoje o Palmeiras trabalhando com neurociência, né? Fazendo modulação mental através de pequenos estímulos, não, eu falar choque aqui, vão achar que estão dando choque na cabeça, mas não é isso, né? São estímulos neuromotores, é muito legal para recuperação, para estado de humor. Hoje o Palmeiras controla o sono do jogador através do anel do sono, porque o maior recuperador é o sono, né? Por mais que tu te alimente, que tu treine, mas se tu não tiver a recuperação, que é o sono, tu vê uma reportagem do LeBron James, o LeBron James dorme 10 horas por dia. Mas eu falei, sim, mas é fragmentado. Não, é 10 horas seguidas, né? O Usain Bolt também dormia 10, 12 horas. Sai uma reportagem muito interessante. Então, precisa de umas pessoas também para conscientizar o jogador hoje. É muita gente em volta, o externo é muito pesado, tem muita gente que aproxima para se aproveitar do jogador, mau conselheiro, né? Então, essa pessoa aí junto com o treinador seria bem interessante. Tu acha que o jogador estrangeiro é mais profissional? O uruguaio ou o argentino é mais profissional que o jogador brasileiro, Lisca? Cara, eu acho que tem mudado bastante o perfil do jogador brasileiro, sabe? O jogador tem vindo interessado, né, em parte tática, em números, nos aspectos físicos, na participação, no entendimento do jogo, nesse controle, né? Mas se tu for ver os exemplos mais antigos, né, tu vê o Ronaldo fenômenos que você vê, né? O Ronaldo parou de jogar com 30 anos, 31 anos, estourou o joelho, todo mundo sabe que o Ronaldo gostava de beber, gostava de sair, não tinha horário, o Ronaldinho Gaúcho também, o Adriano Imperador, né? O Neymar hoje a gente vê a dificuldade que ele está tendo, né, de conciliar as duas coisas. Aí tu vai para um Messi, tu não vê nada, né? Não vê nada, né? O Suárez esteve aqui, foi um show de profissionalismo, né? Foi um show de um cara com 34, sei lá, puxando o processo,
cobrando dos companheiros. O primeiro a chegar e o último a sair do vestiário, né? Primeiro a chegar, o último a sair. Tu vê um Cristiano Ronaldo, todo mundo fala. Tu vê um Hulk, né? O Hulk, por exemplo, o Hulk eu sei porque eu sou muito amigo do... O Hulk é o primeiro a chegar do Atlético Mineiro, o último a sair. Hoje os jogadores estão se equipando também em casa, eles estão levando aparelhagem, eles estão contratando personal training, tem gente que contrata até personal de análise de desempenho, que aí eu discordo um pouco, porque tem nos clubes também, e os jogadores, de vez de ir no clube pedir, eles contratam o serviço, mas também não faz mal para ninguém. Então eu vejo o jogador muito mais interessado e chegando nesse nível de profissionalismo que o futebol atual exige, né? Correto. Lisca, aqui pergunta, mais uma pergunta, Lisca. Qual foi o elenco mais casca-grossa que você já comandou em termos de superação e entrega? Tem alguma história de bastidor que te marcou? Eu acho assim, de superação e entrega do Ceará de 18, né? Porque quando eu cheguei no Ceará, nós tínhamos... O Ceará agora parou, foi 18, parou para a Copa do Mundo, que nem vai parar esse ano, né? Nós tínhamos 5 pontos em 36 disputados. 5 em 36 e 94% de chance de cair. Né? E aí nós paramos, aí parou a Copa 30 dias, né? Esse aí foi que tu tira, né? Acho que foi na última rodada, na penúltima rodada. Isso, na penúltima rodada. Contra o Atlético Paranaense. Aí nós paramos, aí nós tínhamos 30 dias, eu ia dar 10 dias de descanso e quando eu fui falar para os jogadores, não. Como assim não? Não, nós não temos como descansar 10 dias. Eu não consigo nem ir na padaria, eu vou para onde? Não posso ir na praia, eu não posso ir no shopping, eu não posso ir em lugar nenhum. Vamos treinar, cara. E eu digo, cara, gostei disso aqui, velho. Aí eu dei sábado e domingo de folga. E nós já começamos a treinar na segunda. E os outros times deram 15 dias, 20 dias, 10 dias. E eu falei, é a nossa chance, galera. E os caras treinaram, velho. Treinaram. E eu... Não, e o preparo físico do Ceará era cara, nós atropelamos todo mundo no final. Voava. Nas outras 28 rodadas que faltavam, 26, depois nós fizemos aqui a 6ª campanha, passamos a ser a 2ª melhor defesa. E o jogo assim que marcou essa virada aí, que eu vi que o time era casca grossa mesmo, foi quando nós ganhamos do Flamengo no Maracanã, com 65 mil pessoas. O Flamengo era líder da competição. O Ceará nunca tinha ganhado do Flamengo no Rio. E ali nós ganhamos do Flamengo, depois ganhamos do Corinthians, do Cruzeiro e do Atlético. 4 jogos na sequência. Aí eu falei, esse grupo não vai cair. Esse grupo é casca grossa mesmo. E a maioria nunca tinha jogado uma Série A. Então eles estavam valorizando demais a oportunidade, sabe? Aquilo que a gente falou. Né? Valorizar demais, se entregar demais, viver aquilo ali 100%. E todos eles cresceram muito. Né? O Everson foi parar no Santos, hoje no Galo. O Felipe Jonathan foi para o Santos. O Leandro foi para o Botafogo. O Richard foi para o Japão. O Valdo foi para o Japão. Todo mundo se projetou, né? Então esse grupo eu considero aí talvez por essa dificuldade que tinha, né? Sendo o mais casca-grossa. Lisca, vamos encaminhar o final para eu te liberar e te agradecer, né? O Brandon Ribeiro, o professor Lisca, por que os treinadores não têm personalidade de mudar jogadores de posição? Às vezes, quando não vem rendendo na posição dele. Boa pergunta, né? Porque a posição é uma coisa, a função é outra, né? Então, muitas vezes tu pode... eu sou zagueiro, mas tu pode jogar como um lateral direito mais baixo, como foi o Gustavo Martins. Disso, né, Lisca? O Gustavo, nesse último jogo, entrou bem, né? Porque, ali o Eric Puga é chato, né? Do Bahia. E o Gustavo entrou dando-lhe marretada e já fechou ali, né? Então, é um jogador que é zagueiro, foi numa outra posição. E agora, com a lesão do João, pode ser até que ele tenha sequência, né? Porque o Ronald vem jogando ali também improvisado. Mas o Gustavo pode sustentar um pouco mais e soltar o Marlon, né? E o Kiko fazer. Então, eu concordo com ele. Muitas vezes o jogador de uma posição não está rendendo, mas numa função um pouco diferente e se encaixando no padrão do time. E principalmente que é o nosso maior desafio, né? É encaixar as peças e fazer com que elas juntas rendam mais, cada um renda mais coletivamente. E isso pode acontecer tu mudando um jogador de posição. Qual é o problema do Grêmio hoje, Lisca? O problema do Grêmio é entrosamento, cara. É entrosamento, né? É coordenação coletiva, ofensiva, principalmente, né? Muito jogador novo, né? Muita diferença de trabalho também, porque Quinteiros era uma filosofia, Mano é uma totalmente diferente, então tem que ter paciência.
Eu acho que o Grêmio tem que levar como está levando, né? O Mano tem sido muito feliz nas coletivas, não está assim enganando ninguém, está falando que está com dificuldade e até a parada da Copa vai ser no sufoco mesmo, no calor. E aí depois, com esses 30 dias, aí o Mano com mais calma, os jogadores entendendo mais também, o Grêmio, o clube, né? Podendo trabalhar mais, treinar mais. O Mano não teve nenhuma semana, né, de treinamento, agora que ele está tendo. Agora que vai ter. Vocês não sabem como que isso que é complicado, porque muitas vezes você sabe que tem que mexer, que tem que mudar, mas tu não consegue praticar. E se tu não pratica, tu não muda. Entende? Tu pode mostrar, tu pode ver, tu pode mostrar no campo magnético, no vídeo, mas tu não pratica. Então, eu estou apostando muito nessa parada. Todo mundo vai parar. Sim, todo mundo vai parar. Mas eu acho que o Grêmio tem um percentual de melhoria muito grande. Pode melhorar muito, né? Com o Mano, com o Filipão, com os jogadores. O Flavinho, que está aí, o preparador físico, é top, né? Ele foi meu preparador no Ceará, nesse campeonato aí que a gente falou. E se não fosse o Flavinho, dificilmente a gente faria esse trabalho, né? Tu mesmo falou que o Ceará estava voando. Tenho certeza que nessa parada o Flavinho vai dar também uma atenção na parte de força. Ouvi o Mano falando também, né? Os estrangeiros, eles não trabalham muita força, né? Já nós brasileiros, eu não sou muito adepto da força também. Eu gosto da força, mas dentro do microciclo bem trabalhado com o treinador, entende? Mas os gringos, eles não usam quase que nada, né? E o jogador brasileiro sente falta disso. Hoje o jogador brasileiro gosta disso. Porque o jogador brasileiro, ele tem uma qualidade, né? Eu sempre falo que o jogador brasileiro, ele já nasce com um talento que é o dribbling, que é ser abusado. E o que tu tem que acrescentar, talvez seja um pouco de força. O que é o contrário do jogador castelhano, né? O jogador castelhano é força, é garra, é vontade. É isso aí. É o que eu cobro sempre, um pouco mais, de sempre ir um pouco mais além de teu limite, né? O jogador castelhano parece como que sempre está... A prova é o Kahneman, né, Lisca? O Kahneman é a cara. Mas nós aprendemos muito com vocês, né? Porque aqui nós, os gaúchos, nós aprendemos rápido que o futebol só técnica não vai chegar a lugar nenhum. Não tem mais como, né? Então, a gente sempre botou força, né? Nos nossos times. O Inter na década de 70, o Grêmio, depois o Grêmio Show, o Grêmio com o Filipão, o Grêmio, né? Então, sempre foram times pioneiros. Os paulistas descobriram mais cedo. Até os cariocas hoje, tu vê, não é o futebol só mais técnico. É o futebol competitivo, que se marca muito forte também, se pressiona o adversário. Eu vi com o Tite, o Flamengo, a torcida vibrando com subida de linha. A pressão no campo. Os caras... quando que no Flamengo ia ter isso? Né? O Flamengo é um time acadêmico de toque de bola. Mas vocês aí, né, os uruguaios, os argentinos, ensinaram cedo para nós gaúchos que a competitividade e a força é muito importante no futebol. Lisca, quero te agradecer de coração. Tu não tem ideia a alegria que eu estou de poder falar com alguém que nem você, que entende tanto de futebol. Eu admiro o teu trabalho demais. Um cara que eu acho que merece uma grande oportunidade para mostrar que dá para fazer coisas novas, né? Tu é um treinador que eu sei que teus trabalhos são diferenciados. Então, te agradecer. E não me deixa com uma dúvida. O que tu acha do Ancelotti na seleção? Cara, no primeiro momento eu fiquei meio assim, né, cara? Porque nunca tivemos um treinador estrangeiro, sempre fomos brasileiros. Como nós comentamos aqui na live, né? O treinador brasileiro hoje está muito judiado, né? A responsabilidade quase toda está caindo no treinador brasileiro. Mas eu também não posso fugir da realidade, né? É um treinador de alto nível, né? Está com uma aceitação muito grande de toda a comunidade do futebol brasileiro, da imprensa. Hoje eu vi a apresentação dele, todo mundo muito entusiasmado, muito feliz, ele também, né? Então também não podemos ter preconceito, né? É um cara, né, vencedor, não está no melhor momento, realmente, né? No Real Madrid não é o melhor momento, né? Eu acho que poderíamos ter treinadores mais jovens, estrangeiros, mas tipo o Arteta, né, do Arsenal, que é um treinador um pouco diferente, mais na linha do Guardiola, mais na construção de jogo. Mas eu vou apoiar também, vou torcer muito para o Ancelotti, né? Fico um pouco triste que o treinador brasileiro está perdendo espaço, mas também não vai ser isso que vai acabar com a nossa vida, não, né? Então é torcer para ele e que a gente aqui no nosso campeonato, na Série A, na Série B,
a gente mostra que o treinador brasileiro tem qualidade, tem vários aí, eu já falei, né? Carpini, né? Vários na Série A, eu já tive também. Então vamos lá dentro do campo, né? Ganhar deles e mostrar que a gente pode competir com eles. Sim, trabalhando. Lisca, Rodrigo, fala Alan, tudo certo, irmão, tenho respeito gigante pelo Lisca. Futebol precisava ter mais técnicos malucos como ele. Esse cara é sensacional. O Alexandre de São Paulo. Essa de fazer mais de uma função me faz lembrar do Antônio Carlos Zago, que era zagueiro, mas de repente virava volante e até meia no mesmo jogo. É verdade. O Zago era um pioneiro disso. O análise 90 minutos. Obrigado, professor Lisca. Em breve veremos você treinando um grande time e conquistando grandes resultados. Você obrigado. Merece. Um abraço. Obrigado, análise. 90 minutos. Deve ser a análise do futebol, né? O André Gomes, Lisca na seleção brasileira. Não. Quem sabe na Uruguai um dia. Quem sabe na Uruguai um dia, né? Vou lá treinar o Defensor, ganha o campeonato. Aqui, olha aqui, Lisca. É o Defensor aí, né? É o Defensor, é um dos maiores reveladores, né? Eu sou torcedor do Defensor Sport. No estádio do lado do parque ali? Isso, no Francine. Sabe que uma coisa que eu falo, e a galera aqui pode me desmentir se não estiver errado, eu sempre falo que o Grêmio deveria ser obrigado de contratar um olheiro, tu vai morar em Montevideo e tu vai ir em todos os jogos do futebol uruguaio. Perfeito. Obrigatório, porque o Defensor é um formador de jogadores, o Danúbio é um formador. Tem um goleiro, se o presidente Guerra está me ouvindo, tem um goleiro que o Grêmio pode ir e buscar, que é o goleiro do Liverpool. Como que é o nome? Faltou o nome. Cara. Vou pesquisar depois. Pesquisa. O goleiro do Liverpool está voando. O Grêmio perdeu a chance de ter trazido o Rocher, que seria um líder dentro de campo, e é um baita de um goleiro. Tem uns problemas físicos e tal, mas é um baita de uma liderança. Então, eu acho que o Grêmio deveria ser... Porque jogadores... O futebol europeu contrata jogadores uruguaios a preço de banana. E esses jogadores poderiam perfeitamente passar por aqui antes. Um Pelistri, sei lá... Uma das vontades que eu tenho de ir para o Uruguai é por isso, entende? Para conhecer bem a fundo. O Sanches agora, né? O Carlos Sanches está jogando, acho que é no Montevidéu. É o time menor, né? Até conversei com ele agora numa festa do Everson. E, cara, não é reclamação, mas os uruguaios e os argentinos estão vindo treinar aqui, beleza. Por que nós não podemos ir lá? Né? Sabe que o Defensor, Lisca, sempre